Nós temos muitas professoras maravilhosas. Graças a Deus, das suas várias técnicas, mas na pintura arrasa. Olha só, quem você conhece que pinta com tanto realismo assim esta natureza maravilhosa? Quem? Verônica Silva, Bearte! Bem-vinda! Bem-vinda! Feliz Ano Novo! Obrigada para você também, tava morrendo de saudade de vocês. Ai, já. Que delícia! Ai, que delícia, é bom demais! E hoje eu quero mandar um beijo para a mamãe e para o papai. Ah, vamos mandar um beijinho. Então, um beijo para minha mamãe Maria do Rosário, para o meu papo Eduardo. Muito obrigada, se não fossem eles eu não estaria aqui, porque eles sempre me dão carona, o público sabe que eu sempre posto agradecendo. Que eles são muito importantes para mim, para minha trajetória, para minha vida. E hoje, conversando com a mãe dela, eu achei tão bonitinho, e eu vou dedurar mesmo, porque são coisas de criança e a gente tem que valorizar. A mãe dela disse assim, quando ela era pequena, que ela estava aprendendo a pintar, e às vezes caía um pinguinho de tinta, uma manchinha, que quem acompanha ela nas redes sociais viu que essa semana ela manchou aqui a mãozinha, eu vi, aí ela... isso acontece com vocês? Larga o pincel, ficou toda brava, mas foi tudo fake, viu, gente? Ver a Verônica assim, brava, vai ser mais difícil. Mas voltando, a mãe dela disse assim, que falou, filha, pinta uma florzinha, uma folhinha caída e etc. E você trouxe isso para sua vida. E a sua mãe não pinta? Não, ela não pinta, mas apesar dela não pintar, ela foi sempre a minha maior incentivadora mesmo. Antes do meu esposo, a minha mãe sempre foi assim. E a gente fazia uma troca, porque eu era muito bagunceira na escola. Aí ela falava assim, se você tirar a nota boa aqui, eu vou te dar 2 tintas. Aí ela ia e eu tinha a nota boa. Depois eu fui por mim mesma, entendeu? Mas ela sempre fazia assim. Aí eu fui fazendo meu arsenal de material com essa forma que ela fazia comigo. Mas sim, toda vez que eu manchava, ela falava assim, faz alguma coisa. Agora vocês podem perceber que quase todas as minhas pinturas têm uma pétala caída, uma sementinha. Eu posso não ter borrado nada, mas vai ter alguma coisa lá porque eu me acostumei em ter algum elemento caído. E eu achei tão legal isso. Dá um toque, né? Essa maçã também não foi para tampar nenhuma manchinha. Não foi. Não foi, não. E mata uma curiosidade, você comeu essa maçã? Comi. Na verdade, tem até um vídeo também que eu fiz nas redes sociais que eu tava comendo uma maçã e aí eu tava reproduzindo a maçã para mostrar para as pessoas como fazia, né? Mas então essa maçã existiu? Quando eu tava pintando, sim. Uhul! E é com essa maravilhosa professora que a gente aprende hoje mais um pouquinho desta técnica maravilhosa de realismo que a V-Artes traz para nós. Isso aí. Hoje eu quero dar várias dicas e já vou começar falando logo do barrado, tá? As pessoas sempre me perguntam as combinações que eu faço para o barrado, por exemplo. É uma dica bem rápida, mas que eu acho interessante trazer. Gente, toda vez que eu vou escolher algum barrado para as minhas peças, eu defino o desenho. Selecionei lá as fotos de referência. O que é foto de referência? Eu quero pintar uma rosa ou um girassol. Peguei um girassol da internet ou fotografei um girassol, isso é minha referência. E aí eu separo tudo que eu quero e depois eu vou ver quais tecidos eu tenho com estampa que combine. Mesmo que eu não faça o barrado antes da pintura, eu já sei o que eu vou usar lá. Então, por exemplo, se for crochê, eu já sei a cor que eu vou usar do crochê. Se for bordado inglês, eu já sei a cor que eu vou usar do bordado inglês. Por quê? Para combinar com o meu desenho. Aí você vai falar assim pra mim, mas por que você define antes? Porque às vezes a gente tem um tecido, por exemplo, que tem flor rosa, mas a minha referência de flor é vermelha. Aí o que eu faço? Se eu só tenho aquele tecido para trabalhar, eu vou adaptar a cor da minha flor. Então eu vou jogar tons de rosa nela para poder adaptar. Então, por exemplo, quando a gente fez quando eu fiz o tecido ali, que quem costura na verdade é meu esposo, quando ele fez, ele usou um tecido de maçã. Quando eu fui replicar esse, eu não tinha mais o tecido de maçã. Então o que eu fiz? Eu escolhi outro tecido que tinha os mesmos elementos do que eu tô pintando. Então, por exemplo, tem aqui um bulizinho, né, que a gente fala envelhecido, galvanizado, né, que fala. Tem o girassol, tem a borboleta, então tem alguns elementos que combinam com o nosso desenho. E aí, se aqui eu usei um tecido bem estampado, opte por usar um tecido um pouquinho mais neutro na parte de baixo, se você for fazer essa composição, tá? Se você for usar tecido sobre tecido, opte por um tecido que chame menos atenção. Okay. Então, nós temos um tecido que chama bastante atenção, um bordado inglês branco para, tipo, neutralizar e um tecido que chama menos atenção, tá?
Isso é uma dica... Poazinho combina com tudo, né? Poá combina com tudo. Eu tenho vários lá mesmo, porque daí eu só vou selecionando e colocando. Poá combina com tudo. Bom, e aí o que eu trouxe hoje? Eu trouxe principalmente o nosso girassol, dando um tempinho eu vou dar dicas da cesta. Uma vez eu vim aqui, só que eu trouxe o girassol só a parte do acabamento. E aí, como eu falo pra você, eu sempre escuto o que a audiência pede nas redes sociais. Ah, Vê, já que você vai lá, então agora você ensina a pintar, né? O que a gente... já que você vai estar lá, aí a gente traz o que a pessoa pede, né? Então eu vou ensinar como eu faço o preenchimento das nossas pétalas do girassol, tá? Aqui no meu godezinho tem aquela misturinha que eu gosto de usar de incolor com aquarela, mas se quiser usar só diluente ou só incolor também não tem problema. Ah, mas por que você usa essa misturinha? Porque ela fica um pouquinho mais líquida, e aí eu acho mais fácil de se trabalhar, tá? E não tão líquida quanto a água. Exatamente, tá? Eu até recomendo que não se use água direto no tecido, a menos que seja técnica de tecido molhado, etc. Mas se não for isso, não use água junto com a tinta, porque de repente pode desbotar na lavagem, alguma coisa assim, tá? Tem técnicas e técnicas diferentes. Nesse caso aqui, na minha técnica, eu não recomendo, tá bom? Ok. Vamos usar um pouquinho só dessa misturinha de incolor com aquarela. Eu vou fazer uma pétala um pouquinho maior só pra gente poder ver melhor, tá? A gente vai misturar vários tons de vermelho, de amarelos diferentes. Ah, Vê, eu não tenho todos esses tons que você tem, eu só tenho 2, então usa os 2 que você tem. Ah, eu só tenho 1, então usa esse 1 mais um pouquinho de branco pra mudar um pouco da tonalidade, tá? O que a gente vai fazer, ó? Vou fazer com a misturinha aqui no pincel. A gente vai trabalhar com o pincel molinho. Eu vou trabalhando assim, ó. Parte por parte da minha pétala. Uma parte eu vou fazer mais escura, vou tirar o excesso no paninho, tá? De tinta, vou tirar o excesso no paninho e vou fazer uma outra parte mais clara. Pra que isso? Pra gente ter aquelas voltinhas que tem a pétala. Que a pétala tem a sua própria dobrinha, né? Além das dobras que ela tem uma em cima da outra, além dessas nuances que ela tem uma em cima da outra, ela também tem as suas próprias dobrinhas. Então a gente vai fazendo pouquinho por pouquinho, ó. Vou colocar um tonzinho mais claro, ó. Tem algumas flores que eu vejo, observo, né, as professoras fazem toda uma base primeiro, depois vem definindo as pétalas. No caso do girassol, você faz uma por uma. Isso, mas nessas professoras, por exemplo, que fazem todas de uma vez, a maioria delas não é realista. Ah, por quê? entendi. Porque assim, ó, se eu tiver uma cor embaixo, vamos lá, vamos supor, pintei tudo de amarelo, depois eu vou aplicar uma outra cor. Se eu aplicar uma outra cor em cima daquele amarelo, a cor que eu tô aplicando já não é a cor original, porque ela vai estar em cima de outra. Entendi. Quando a gente tá pintando realismo, ó, cada pedacinho dela tem uma cor, tá vendo? Aqui eu coloquei o mais escuro, agora eu vou entrar com o mais claro, ó, em outro lugar, não em cima do mais escuro, tá vendo? Então toda vez... Aí uma cor não interfere na outra. Exatamente. E Por mesmo isso que tem que ser feita uma a uma. Isso, e mesmo assim as duas cores se conversam bastante. O que isso quer dizer? Eu peguei tons diferentes de amarelo, do mais escuro para o mais claro. Então não é que eu vou deixar uma separação entre as cores, e sim que eu vou deixar aquela separação mais delicada, tá? Entendi. Vou fazer só mais uma e aí eu vou mostrar o acabamento como eu faço para vocês, ó. Vamos pegar mais uma aqui, de novo. Tirar o excesso no paninho, vou pegar um tom um pouquinho mais claro agora e vou vir terminando de preencher, ó. A Verônica sabe o tanto que eu admiro o trabalho dela, não é de hoje. Ai, que delícia! E eu gosto de fazer pergunta porque sempre você tem uma justificativa plausível para poder ensinar a gente a fazer. E o que nós queremos é isso, é aprender. Sim, e o que eu acho interessante é o seguinte, eu sempre falo para as minhas alunas, tem alunos, eu confesso, que não gostam desse jeito, de explicar tudo, que é mais a parte assim, fiz, acabou e pronto. Só que eu acho o seguinte, quando você entende o porquê de eu estar fazendo aquilo, quando você for pegar qualquer outra flor, você vai entender e vai conseguir transferir esse ensinamento para aquela outra flor. Às vezes eu ensino um girassol e quando uma pessoa vai pegar uma margarida, que é praticamente a mesma coisa, só muda as cores, ela trava. Por quê? Porque ela só entendeu o girassol. Mas se você entende o porquê de eu estar fazendo, você vai conseguir fazer uma margarida, uma gérbera, que é quase a mesma coisa, entendeu? Sim, sim. Bom, agora a gente vai fazer um pouquinho de toques mais escuros nela. Vou pegar um pouquinho só do cinza neblina, eu mudei de pincel, tô usando um pincel um pouquinho menor. E a gente vai trabalhar algumas cores mais escuras, ó. Vou tirar até o excesso e vou vir bem pouquinho. Aí todo mundo vai falar assim, mas você tá usando cinza na pétala? Sim, é um cinza bem clarinho, não é o cinza
que a gente tá habituado, é uma outra cor de cinza. É um cinza mais puxado assim pro sépia, sabe? Que o sépia é um pouquinho marrom assim, sabe? Então é como se fosse esse tom, só que um pouco mais claro. Pra quê? Pra gente fazer exatamente essas sombras na própria pétala, tá? Então algumas a gente faz com cinza, outras a gente pode fazer com mostarda, ó. Sempre trabalhando delicadamente. Se na primeira camada a gente usou muita tinta, porque eu tava preenchendo, nessa camada agora que eu tô fazendo, a gente quase não vai usar. Então vamos lá. Primeira camada, a gente pode pôr bastante tinta. Na segunda camada, que é de detalhe, menos é mais. Por quê? Porque se eu colocar muita tinta, vai ficar difícil de eu tirar. Entendi. Se eu colocar pouco e precisar de mais, fica mais fácil, tá? Entendi. E assim a gente vai trabalhando ela, ó. Depois de seca, vamos supor que essas aqui já secaram, tal. Aí, esse é o próximo passo. Então, essas aqui secaram, eu vou mostrar o que eu vou fazer aqui, que é o que vocês fariam nessas, tá? E todas as pétalas repetem da mesma forma. Vejam só, depois de seca, a gente pode pegar um pouquinho só do sépia, bem pouquinho mesmo, e a gente pode fazer sombra, ó, entre uma e outra, ó. Bem de leve. Agora é quase sem tinta mesmo. A gente chama isso de sombra seca, quando a pintura tá seca e o pincel também, tá? Ah, Vê, mas essa técnica que você está ensinando é muito específica para o girassol. Acabei de repetir. É a mesma técnica que a gente aplica na margarida, mesma técnica que a gente aplica na gérbera, mesma técnica que a gente pode aplicar, por exemplo, no crisântemo, na dália. Então, olha quantas flores a gente aplica a mesma técnica, tá? E depois, para dar aquele brilho melhor em cada pétala, a gente pode pegar um pouquinho de uma tinta fluorescente. Nesse caso aqui é o amarelo neon, ó. E aí eu vou fazendo um pouquinho de luz. Eu não recomendo a gente fazer luz com o branco nesse caso. Por quê? Porque a gente está falando de uma pintura realista. E nem sempre a luz no realismo é branco, assim como nem sempre a sombra no realismo vai ser preta, tá? Ó. E aí a gente vai trabalhando pétala a pétala e ela vai chegando nesse resultado aqui, tá vendo? Ó? Que tem todo um volume. Olha a diferença dessa que já tem acabamento para essa aqui que ainda não tem. Ah, eu posso ficar só nessa parte, porque essa aqui é muita coisa pra mim? Pode ficar só nessa aqui se vocês preferirem, tá? Mas a gente tem que lembrar que quanto mais detalhe a gente colocar, mais realista vai ficar, tá bom? Tem um tempinho ainda? Tem. Então eu vou fazer a cesta agora, tá? Oba! Imagine que eu ia... Nem que eu atrasasse, viu, diretor? Eu queria aprender a cesta. Bom, vamos lá. A cesta é bem simples. Eu pintei tudinho de sépia, só preenchi e esperei secar. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os tons mais claros do que o sépia. Nesse caso aqui, eu vou usar o mostarda e o ocre ouro. E a gente vai fazer todo esse traçado, ó. Vou pegar aqui, embaixo desse daqui, e vou puxar uma virgulazinha pra baixo, ó. Vamos fazer mais um, ó. Aqui embaixo, é como se eu estivesse entrelaçando um com o outro, ó. Ainda o pincel molinho, tá? Mais uma vez, ó. No entremeio da de cima. Ó, vou aqui bem no meinho, tá vendo? No finalzinho da de cima, ó. No vão entre uma e outra, vou encostar no final da de cima e vou puxar, ó. Algumas vão ficar mais claras, porque a gente vai fazer com ocre ouro, outras vão ficar mais escuras, que eu vou fazer com mostarda. Ué, como assim, Verônica? Uma mais clara, outra mais escura? A gente tem que lembrar que cesta, a maioria das vezes, é feita de um produto natural. E cada tracinho dele tem uma cor diferente, né? Porque ou invernizou de uma forma diferente, ou pegou sol de uma forma diferente. Verdade. Então, é como eu falo, quanto menos padrão a gente deixar, mais realista a pintura fica. Então, quanto menos certinho, por exemplo, o poá, né? O poá tem todas as suas marquinhas certinhas. Eles formam parecendo um padrãozinho, né? Um triângulozinho. Isso é um padrão. Então, quanto menos padrão a gente deixar, mais realista vai ficar. Porque assim, nenhuma pessoa é padrão, nenhuma pessoa é igual a outra. Né? Tudo que é natural tem as suas variantes. Até irmãos gêmeos, tem sempre um toquinho ali que a mamãe sabe que é diferente. Uma pintinha. Uma coisinha assim que diferencia, é a mesma coisa, tá? Vou fazer só mais um pouquinho aqui em cima pra vocês verem, ó, só mais um. E acreditem se quiser, esses tons aqui, ó, que estão mais clarinhos, quando secar, que daí é o que eu falei, como tá em cima de outra cor, eles vão ficar assim, ó, mais escuros. Entendi. Por quê? Porque tá em cima de outra cor, tá? Então o que a gente faz agora? Vamos dar uma leve sombreada e clareada também em algumas partes. Vou pegar aqui um pouquinho de nada do preto
e a gente vai sombrear entre eles aqui, ó. Espera secar, fiz isso aqui em toda a cesta. Esperei secar, aí eu venho fazendo a sombra. Ó. Bem pouquinho. Com o preto. Olha como já vai dando todo um acabamento. Ele vai destacando, né? Exato. Eu vou trocar de pincel para ficar um pouquinho menor. Eu sempre falo que muitas artesãs têm essa habilidade, mas Verônica Silva não tem, que é usar o mesmo tamanho de pincel para tamanhos diferentes de áreas. Essa habilidade eu não tenho, eu não possuo. Então, bom, e agora o que a gente vai fazer? Vou dar uma leve iluminada em alguns, tá? Vou pegar um pouquinho do geada. De novo, ó, ainda não tô usando o branco direto, ó. Vou dar uma iluminada aqui. Por que só em alguns? Porque, de novo, como a gente falou, além de ser um produto natural, que o verniz pode ter pego de formas diferentes, ele também está traçado de formas diferentes. Então, como alguns, às vezes, a gente às vezes não pega uma cesta que ela tem umas voltinhas assim, que umas estão mais para frente, outras mais para trás. Por quê? Porque é feita manualmente, porque tem todo um trabalho artesanal, né? Então, por isso que pode ter luz mais em uma, menos em outra, e assim vai indo. Ó. E do jeito que ela vai explicando, a gente vai entendendo e vai pensando já, nossa, eu consigo. Eu tô olhando você fazer, eu tô achando aqui que eu consigo. E tem um ponto muito importante. Eu não quero pintar realismo, realismo não é pra mim porque é muito detalhista. Mas algumas diquinhas do que eu tô passando aqui você consegue replicar em qualquer outro tipo de pintura. Eu não quero chegar nesse ponto aqui que a Verônica fez do girassol, não preciso. Então faça só esse ponto aqui, vai ficar menos realista, mas vai dar o destaque que você deseja. Entendeu? E aí é só isso na cesta. A gente repete esse padrão em tudo, né? Essa forma de pintar, ó, em tudo. Vou colocando um pouquinho aqui. Posso colocar um pouquinho em cima deles assim, ó. Por exemplo, tá vendo? Aqui onde um encosta com o outro, a gente pode colocar um pouquinho e puxar. Isso também é uma coisa que as pessoas, quando estão começando no realismo, elas confundem bastante, né? Porque assim, às vezes o item pode estar na sombra mesmo, e aí você não tem a definição dela certinha. Se ela tá na sombra e o item é escuro, às vezes ele vai ficar muito escuro, né? Então você não tem a definição certinha do que é aquele item. E as pessoas falam, mas eu não tô entendendo muito bem aonde começa, onde termina. No realismo é assim mesmo, porque é um cenário real e tem lugares que tem pouca luz e você não vê o objeto com muita clareza, tá? Gente, eu amo, não preciso nem falar nada, né? O trabalho da Verônica. Eu gostei demais desse bule seu aqui. O Valmirzinho vai mostrar o bule. Olha isso. Gente, esse bule tá... Bom, tudo, né? Tudo. Ela ia tentar fazer a beiradinha, ia tentar fazer o moranguinho. Mas a gente pode deixar pra próxima. Como aqui quem manda são eles, né? Se pedirem da próxima vez, aí eu trago de novo esse mesmo desenho e mostro outros pedaços. É só falar lá nas redes sociais. Verônica, olha só, eu quero as pessoas seguindo você, suas redes sociais, repete pra gente, pro pessoal memorizar. O meu Instagram é @veartes, V de Verônica mesmo, e artes em português. Não tem nada de temudo, nada de... em português mesmo, tá? E o Facebook é @veartes e presentes. Pronto, achou você? Achou. E ela tem um monte de vídeo que você vai se divertir, outros você vai ficar assim, ó... babando. Olha as pinturas que ela traz, são lindíssimas, oh delícia! E olha, essa maçã foi bem comida, viu gente? Foi bem comida mesmo, olha só, sobrou nada.